Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 2, a sarça ardente. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar e para buscar a tua bênção. Suplicamos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, ao abrirmos a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A sarça ardente. O verso áureo. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Êxodo 3, verso 7 e verso 8. Deus não esqueceu do seu povo. Deus fez uma profecia, anunciou a Abraão de que o seu povo permaneceria na terra do Egito por 400 anos. Deus não esqueceu do seu povo. E no momento certo, da forma como Deus age, nunca adiantado e nunca atrasado, Deus age no tempo certo. Assim como Jesus nasceu na plenitude dos tempos, também na plenitude dos tempos, dos 400 anos, Deus libertou Israel do Egito. Queridos, Deus age também na sua vida, não antes e nem depois, mas no tempo certo. O chamado que Deus nos faz frequentemente mudará a direção da nossa vida. No entanto, se seguirmos esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino. Esse foi o caso de Moisés e o seu chamado, que ocorreu no encontro que o Senhor teve com ele na sarça ardente. Embora não tivesse conhecimento sobre as leis da combustão, Moisés sabia que estava presenciando um milagre, e isso chamou a sua atenção. Sem dúvida, o Senhor o estava chamando para uma tarefa específica. A questão era: será que ele atenderia ao chamado, não importando a mudança drástica que isso traria para a sua vida? No início, Moisés não recebeu muito bem essa nova realidade. Você deve se lembrar de situações em que tinha objetivos, mas Deus redirecionou os seus planos. Podemos servir a Deus de muitas maneiras, mas seguir ao chamado de Deus e fazer o que Ele deseja é o caminho para uma existência satisfatória e feliz. Isso não é fácil. Não foi fácil para Moisés, não é fácil para você ou para mim, mas seria tolice seguir nosso caminho quando Deus está nos mostrando outra direção. Deixe-se guiar por Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, também é o seu Deus, o meu Deus. Deixe que Ele lidere a sua vida. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Aleluia. A sarça ardente. Um milagre que aconteceu com Moisés no deserto. 40 anos pastoreando as ovelhas do sogro. Nem mesmo eram dele as ovelhas. Eram ovelhas do sogro. Queridos, Deus deu um estágio de 40 anos no deserto para Moisés. 40 anos para desaprender tudo o que ele aprendeu no Egito. No Egito ele aprendeu a autoconfiança para ser faraó, a autoconfiança, mas agora 40 anos para aprender a autodesconfiança, entender que sem Deus somos nada. Depois que Moisés fugiu para Midian, ele teve uma vida relativamente fácil, cômoda, porque ele se casou com uma das filhas de Jétro, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, e fazia parte da família de Jétro. Seu sogro era sacerdote de Midian. Moisés passou 40 anos tranquilos, sendo pastor, a mesma atividade de Davi, e desfrutando a presença de Deus, especialmente quando revelada na natureza.
No entanto, Moisés não passou todo esse tempo simplesmente sentindo o aroma das flores e dos cactos do deserto. Esses anos de caminhada com o Senhor transformaram Moisés e o prepararam para a liderança. Deus também usou Moisés naquele deserto pacato para escrever, sob a inspiração divina, os 2 livros mais antigos da Bíblia: o livro de Jó, que foi o primeiro livro que Moisés escreveu, e o livro de Gênesis. Ao escrever esses 2 livros, Moisés recebeu de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, sobre a criação do mundo, sobre a queda de Adão e Eva, sobre o dilúvio, sobre os patriarcas e, o mais importante, o plano da salvação. Assim, Moisés teve papel fundamental em transmitir à humanidade o verdadeiro conhecimento do Criador e mantenedor e sobre o que ele faz em relação ao pecado, que causou profundos danos ao planeta. A história da salvação não faz sentido sem o fundamento crucial que, sob a inspiração de Deus, Moisés comunicou especialmente no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, vamos ver os versos 1 até o verso 6. Aqui diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Perceba que Deus teve sacerdotes antes da tribo de Levi. Antes que a tribo de Levi fosse eleita como tribo sacerdotal, Deus teve um sacerdote chamado Melquisedeque, que foi contemporâneo de Abraão. E aqui está dizendo que Jetro, sogro de Moisés, também era sacerdote de Deus, sacerdote em Midian. Moisés se casou com uma das filhas de Jetro e ele se tornou pastor das ovelhas de Jetro. E aqui diz: e levou o rebanho atrás no deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Quando a Bíblia fala anjo do Senhor, muitas vezes está se referindo ao próprio Deus Filho, a Jesus Cristo, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. E aqui diz o verso 3, e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Verso 4, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus se revelou a Moisés, conversou com ele. Deus se revelou a Abraão, conversou com ele. Deus conversou com Isaque, conversou com Jacó. Meu querido irmão, Deus é pessoal. Deus cuida de você e se relaciona com você como filho, assim como fez com Moisés. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus pessoal, é um Deus que cuida, é um Deus que quer relacionamento, é um Deus que quer fazer alianças com você, meu querido irmão. Moisés viu que a sarça ardente não se consumia pelo fogo, então percebeu que estava testemunhando um milagre, que algo espetacular e importante deveria estar acontecendo bem diante dele. Ao se aproximar, o Senhor lhe disse para tirar as sandálias dos pés como sinal de profundo respeito, porque a presença de Deus tornava o lugar santo. A presença de Deus torna o lugar santo. Por isso, aquele local onde ele estava pastoreando as ovelhas se tornou um lugar santo, porque Deus se manifestou ali. Por isso o tabernáculo era santo, porque a presença de Deus se manifestava no tabernáculo. Por isso a igreja se torna um lugar santo, pela presença de Deus ali. Por isso o seu lar se torna um lugar santo, pela presença de Deus no seu lar. Por isso o seu corpo torna-se
templo do Espírito Santo, porque Deus habita em você através do Espírito Santo. Meu querido irmão, o Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele havia prometido a esses patriarcas que os seus descendentes herdariam a terra de Canaã, uma promessa que Moisés conhecia muito bem. Portanto, mesmo antes de dizê-lo, Deus já estava abrindo o caminho para que Moisés soubesse o que estava por vir e o papel crucial que deveria desempenhar. Moisés precisou de 80 anos para que Deus o considerasse pronto para a tarefa. A vida de Moisés é dividida em 3 fases de 40 anos. A primeira fase, 40 anos no Egito, sendo preparado e instruído para ser faraó. Depois, mais 40 anos no deserto, desaprendendo o que ele tinha aprendido no Egito, aprendendo a dependência de Deus. A autodesconfiança. Você e eu precisamos desconfiar de nós mesmos, porque enganoso é o nosso coração. Aprendemos a confiar somente em Deus. Deus quer preparar você também para uma missão, meu querido irmão. Não pense que Deus não tem uma missão específica para a sua vida, assim como Ele tem comigo. Aqui onde eu moro, nesta fazenda, Deus tem uma missão para mim, para me colocar aqui, a minha esposa. Deus tem um propósito em fazer isso. Deus quer cumprir com o plano, com a missão na sua vida. Deixe-se guiar por Deus. Deus usou 40 anos no deserto para preparar Moisés como um líder. Deus pode usar alguns anos da sua vida, muitos anos da sua vida, para preparar você também para algum cargo de liderança ou para ser pastor das ovelhas pelas quais Jesus morreu. O trabalho mais digno que Deus pode nos dar é sermos missionários de Jesus, ganhadores de almas. Irmos às casas, abrir a Bíblia diante das pessoas e falar do plano da salvação, do amor de Jesus. Esse trabalho Deus quer que você faça. Deus o batiza com o Espírito Santo. Deus o habilita para fazer esse trabalho missionário. Deus quer se manifestar na sua vida, assim como se manifestou na vida de Moisés. Permita que Deus seja soberano e o guia na sua vida. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente, Êxodo 3:2. Quem falou com ele do meio da sarça foi o próprio Senhor Jesus. Entenda que o anjo do Senhor é um título muitas vezes aplicado a Jesus, que é o mensageiro do Senhor. Não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. O termo anjo significa mensageiro. Dependendo do contexto, anjo pode ser um mensageiro angélico, humano ou divino. Em vários casos do Antigo Testamento, o anjo do Senhor é uma pessoa divina. O anjo do Senhor não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor. Jesus é o mensageiro de Deus, que nos transmite a palavra do Pai. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 3 e vamos ler do verso 7 até o verso 12. Como Deus explicou a Moisés por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados no Egito, Deus não se esqueceu do seu povo no Egito. E aqui no capítulo 3 de Êxodo, versos 7 a 12, diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Será que Deus vê a sua aflição? Quando lhe falta o dinheiro para pagar o aluguel? Quando você está desempregado? Ou quando você está enfermo? Deus vê a sua aflição? Sim, Deus vê a sua aflição. Deus enxuga as suas lágrimas. Aqui diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus conhece as suas dores. Eu me sinto confortado com a ideia de que Deus conhece as minhas dores, os meus sofrimentos. Esse é o Deus da Bíblia, é o nosso Deus. Verso 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus se manifesta
para livrar você, para libertá-lo, para protegê-lo. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Deus planeja o melhor para os seus filhos. É óbvio que no percurso da travessia do deserto, nós passamos por provações. Antes de entrar na terra que manava leite e mel, Israel foi provado, porque Deus tinha que preparar o seu povo antes de entrar na terra prometida. Deus também tem que preparar você, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos atravessando o deserto. Nós que já saímos do Egito do pecado, abandonamos a vida de pecados, demos as costas para Satanás, estamos agora atravessando o deserto. E neste deserto existe sol causticante. Queridos, Deus precisa continuar fazendo os milagres na travessia do deserto e dando-nos paciência para podermos entrar na terra prometida. Deus está preparando o seu povo para a terra que mana leite e mel. Verso 8, porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu e do perizeu e do heveu e do jebuseu. Todos estes povos mencionados aqui no final do verso 8 são povos que já tinham extrapolado a medida da graça e da misericórdia de Deus. Deus deu os 400 anos de misericórdia para este povo se submeter a Deus. E agora chegou o momento de Deus expulsar este povo e dar esta terra maravilhosa para o seu povo escolhido. E o verso 9 diz: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. O clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Os clamores dos filhos de Deus hoje chegam até Deus. Deus está com os ouvidos abertos e atentos para o seu clamor. Ele olha para as suas lágrimas. Esse é o Deus da Bíblia, que nos sustenta, que nos conforta, que nos alimenta. Verso 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus precisava de um líder. Deus escolheu Moisés. Primeiramente, preparou Moisés e agora fez o chamado. Mas Moisés era humilde. Aqueles que confiam em si mesmos não podem ser usados por Deus, porque a glória será deles. Mas aqui você vê a humildade de Moisés. Quando você se sente incapaz para o trabalho, para o chamado de Deus, essa é uma atitude normal de uma pessoa humilde. É Deus que vai capacitar. É Deus que irá à sua frente, abrindo as portas, derrubando os muros. É Deus. Nós somos simplesmente vasos de barro. Você e eu somos vasos de barro, vasos frágeis, que precisam ser enchidos do Espírito Santo para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Moisés foi muito humilde, dizendo: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Antes, Moisés poderia estar pensando: eu sou a pessoa indicada, eu sou a pessoa preparada. Foi assim que ele pensava no final dos primeiros 40 anos de vida. Ele se achava preparado. Quando ele matou o egípcio, ele estava com certeza esperando que o povo de Israel o reconhecesse como líder. Mas o assassinato do egípcio trouxe uma revolta no povo de Israel. E eles disseram: quem o colocou para ser juiz e para ser líder nosso? Você quer me matar também como matou aquele egípcio? Meu querido irmão, Moisés confiava em si mesmo. Ele quis assumir a liderança do povo de Deus usando sua própria estratégia, sua própria força e sabedoria, mas deu tudo errado. E então Deus o levou para o deserto e ensinou a humildade, ensinou como cuidar de ovelhas, a ser paciente e a ser manso
e ele se tornou o homem mais manso da terra. Se Deus usar uma pessoa orgulhosa, cheia de si, uma pessoa autoconfiante, a glória será toda dela. Mas se Deus usa uma pessoa que tem autodesconfiança e confia plenamente em Deus, a glória será totalmente de Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. O verso 12 diz, e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Meu querido irmão, o sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética como um gemido e um profundo clamor por ajuda. Deus ouviu o clamor dos israelitas e revelou preocupação por eles. O Senhor os chamou de meu povo, ou seja, antes mesmo do Sinai e da confirmação da aliança, eles eram o seu povo. Ele os faria habitar e prosperar, se obedecessem na terra de Canaã, como havia prometido aos seus antepassados. Deus disse a Moisés que o estava enviando ao faraó para cumprir uma tarefa específica. Deus disse, agora venha, e eu o enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus faz questão de repetir várias vezes, meu povo, meu povo. Que tarefa gigantesca era essa? Diante disso, Moisés reagiu com uma pergunta: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Compreendendo tudo o que iria acontecer e qual seria seu papel em tudo isso, Moisés se perguntou por que alguém como ele teria sido escolhido. Logo no início da história, temos uma indicação do caráter de Moisés, da sua humildade, do senso de indignidade para a tarefa que estava sendo chamado para fazer. Se você está fazendo política para se tornar presidente, para se tornar líder, pensando assim, a igreja precisa de um homem, de um líder como eu. Você então trabalha com a sua estratégia politiqueira para se tornar um líder. Você se considera o melhor candidato. Queridos, você está simplesmente desqualificado. Desqualificado. Porque aqueles que são escolhidos por Deus são humildes. Elas não confiam em si mesmas. Elas não se acham aptas e preparadas para o cargo. São humildes. Como Moisés, elas dizem, quem sou eu? Mas, queridos, o Espírito Santo habita naquele que é chamado. O Espírito Santo habilita aqueles que são chamados. Por que a humildade e o senso da nossa própria indignidade são essenciais para quem deseja seguir o Senhor e fazer a sua vontade? Porque Deus só pode usar pessoas humildes. Deus só pode usar aqueles que desconfiam de si mesmos. Deus só pode usar as pessoas que são fracas aos seus próprios olhos, incapazes aos seus próprios olhos, porque é Deus que fará o milagre de revesti-lo de poder, habitar em você, habilitá-lo para a sagrada missão de Deus. Meu querido irmão, o anjo do Senhor é Jesus Cristo. Ele se dirige a você, ele se manifesta a você, ele tem um chamado para você também. Talvez não seja libertar Israel do Egito, mas, com certeza, a missão de Deus para mim e para você é libertar almas preciosas do Egito do pecado, libertar as pessoas do Egito do pecado, conduzi-las ao Salvador, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, salvar estas pessoas para que elas sejam conduzidas em breve, muito em breve, a Canaã celestial, ao novo céu e à nova terra. Aleluia! Na parte de terça-feira, o nome do Senhor. O nome do Senhor é algo misterioso. YHWH, o tetragrama. O tetragrama que não tem pronúncia. Todas as pessoas ficam tentando descobrir qual é a pronúncia do nome de Deus. Alguns falam que é Jeová, outros dizem que é Iavé ou Iauim. Nós não conhecemos a pronúncia do nome de Deus. Meu querido irmão,
A Bíblia diz que é um tetragrama, YHWH. Mas a Bíblia diz o significado do nome de Deus. O significado do nome de Deus é Eu Sou. Ele é o grande Eu Sou. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo 3 e os versos 13 a 22. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? Eles vão perguntar o nome do Deus que me enviou. E eu vou dizer o que para o povo? Verso 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Está vendo o significado do nome de Deus? Eu sou o que sou. Deus é eterno. Deus é incriado, existente por si mesmo, o eterno. Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O tetragrama YHWH tem o significado de Eu sou. Ele é o eterno. Meu querido irmão, é o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés, é o Deus que eu adoro. Esse é o nosso Deus. Quando Jesus veio à Terra, lá em João capítulo 8 e os versos 56 em diante, Jesus Cristo se declarou como o Eu Sou, o grande Eu Sou. Leia comigo João capítulo 8, versos 56 em diante. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. E disseram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Veja aqui, Jesus se declarando Deus. E o verso 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Meu querido irmão, Jesus é o Eu Sou. O Deus Pai também é o Eu Sou. YHWH é o tetragrama que se aplica ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A divindade tem um nome, YHWH. Ninguém conhece a pronúncia do nome, mas todos nós sabemos que o tetragrama se refere ao eterno, ao incriado, ao existente por si mesmo. E agora o verso 13. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Interessante que Deus faz questão de repetir e repetir que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de relacionamento. Ele é o Deus, é o seu Deus, foi o Deus do meu pai, é o Deus do meu filho, é o Deus que se relaciona pessoalmente com você, sempre refrescando a nossa memória para que lembremos de que Ele é um Deus fiel às promessas que faz. E Ele faz questão de dizer: este é o meu nome eternamente. Ninguém consegue pronunciar o nome de Deus, YHWH, mas Deus está dizendo: este é o meu nome eternamente. O significado é Eu Sou, o Eterno. Verso 16. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Novamente, Deus está referindo-se à aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Ele me apareceu. Vai e diga ao povo que este Deus apareceu a você, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Verso 17. Porquanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis:
o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Verso 19, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Deus é presciente. A presciência divina significa que ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o futuro. Ele já disse para Moisés que o faraó não deixaria o povo sair. Deus tem presciência, conhecimento do futuro, porque ele é Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Verso 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Mais uma vez a presciência divina. Eu ferirei Faraó e depois ele vos deixará ir. Deus conhece o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso é sábio deixar que Deus seja Deus na sua vida, porque ele não conhece somente o seu passado, ou somente o dia presente, o dia de hoje. Ele conhece o seu futuro. Deixe que Deus seja Deus na sua vida, meu querido irmão. Verso 21, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Vocês não vão sair de mãos vazias. Vocês vão sair do Egito ricos, cheios de prata, de ouro, de pedras preciosas. Verso 22, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, ou seja, joias de prata e joias de ouro e vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis ao Egito. O Egito se tornaria um país pobre, como é pobre até hoje o Egito. Ele é o Deus transcendente que habita no alto e santo lugar, mas também é o Deus imanente que habita com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57:15. Deus não está distante de você. A distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. E Ele está justo aí, ao seu lado. O nome próprio de Deus, Yahvé, geralmente traduzido na Bíblia como Senhor, era conhecido desde o início pelos israelitas, mesmo que não entendessem o seu significado mais profundo. Moisés também conhecia o nome de Yahvé, mas, como outras pessoas, não sabia o que ele significava. Por isso, ele perguntou, qual é o nome dele? Êxodo 6, verso 3, ajuda a entender essa questão. Deus disse em Êxodo capítulo 6, verso 3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Mas agora Deus se deu a conhecer pelo seu nome. Isso não significa que os patriarcas não conhecessem o nome Yahvé. Eles não conheciam o tetragrama, o significado mais profundo deste nome. O nome Yahvé, ou tetragrama, aponta para o fato de que ele, Deus, é Deus pessoal, o Deus do seu povo, o Deus de aliança, um Deus próximo e íntimo que se envolve nas questões humanas. O título Deus Todo-Poderoso, de Gênesis 17:1, indica que ele age milagrosamente usando o seu poder infinito. Já o nome Yahvé mostra que ele é um Deus que revela seu poder por meio do seu amor e cuidado. Ele também é chamado de Elohim, traduzido como Deus, indicando o Deus poderoso, forte e transcendente, o Deus de toda a humanidade, o governante do universo, o criador de todas as coisas. Yahvé e Elohim são nomes diferentes que revelam diferentes aspectos do seu relacionamento com os seres humanos. O importante não é saber a pronúncia do nome. O importante é saber que Deus nos ama e que o nome de Deus, mesmo sem uma pronúncia exata, é o tetragrama YHWH, e o significado, sim, ele nos deu a conhecer. Eu sou, é o eterno na minha vida. Yahvé busca proximidade, Yahvé busca intimidade com todos os que se entregam a ele. Você já teve a sua experiência com o Yahvé? Você já teve a sua experiência com o grande Eu Sou? Se você conhece a Jesus,
se você o abraçou como seu Salvador, se você tem íntima comunhão com Jesus, então você tem íntima comunhão com Yahvé, o YHWH, o Eu Sou. Por isso Jesus disse em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Que alegria sabermos que Jesus, aquele que se tornou um de nós, Salvador nosso, ele é o grande Eu Sou. Louvado seja Deus. Aleluia. Na parte de quarta-feira, 4 desculpas. Você tem desculpas para não fazer o trabalho de Deus? Lembre-se, Deus dá livre-arbítrio para todo ser humano. Você pode escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Você pode escolher dizer sim ou dizer não para um chamado divino. Mas lembre-se que dizer não para Deus, dizer não para o Criador dos céus e da terra, traz consequências. Vamos conhecer as desculpas que Moisés deu. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 4 e vamos ler os versos 1 até o verso 17. Vejam as desculpas de Moisés. Verso 1, Êxodo 4. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés estava dialogando com Deus, dizendo, o povo não vai crer em mim. Eu vou falar que o Senhor me enviou, mas eles não vão acreditar. E o Senhor lhe disse, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Queridos, Deus fez milagres a Moisés para que ele acreditasse. Deus faz milagres também na sua vida. Nós não precisamos viver de milagres. Nós precisamos viver de íntima comunhão com Deus. Mas os milagres ajudam sim a fortalecer a nossa fé. E aqui diz o verso 5, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Novamente, Deus está falando que ele é um Deus de aliança. Verso 6, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a tua mão no teu seio, e tornou a meter a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. Ou seja, Deus fez o milagre da vara, que se tornou em cobra, e depois voltou a ser vara. Deus fez o milagre da mão, que ficou leprosa, e depois foi curada. Deus fez milagres para fortalecer a fé de Moisés. Verso 8, e acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mais uma desculpa. Eu não sou eloquente, eu não sei falar. Meu querido irmão, Moisés disse que ele era pesado de língua. Ele talvez tinha um problema de gagueira, eu não sei, mas ele era pesado de língua, pesado de boca. Ele não falava com facilidade, ele não era um eloquente pregador, mas Deus não aceita desculpas. Você pode dar desculpas, mas isso não significa que Deus vai aceitar as desculpas. Deus foi insistente. Deus tentou convencer Moisés. Assim como Moisés usou argumentos para se desculpar, Deus usou também argumentos para convencer Moisés. Verso 11, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar.
Deus chama e Deus capacita. É óbvio que a humildade de Moisés fez com que ele se sentisse incapaz para o chamado divino. Mas Deus está dizendo, eu capacito aqueles que eu chamo. Por isso ele está dizendo, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Portanto, meu querido irmão, quando você for levado perante juízes, reis e presidentes e congresso, quando você for levado diante do povo para falar, o Espírito Santo vai colocar na sua boca a palavra. Deus vai falar através da sua boca. Quando você está pregando a mensagem de Deus, é o Espírito Santo que está falando. Você entende isso? Você se torna um canal de bênção. Você é um instrumento nas mãos de Deus, na salvação das almas. Verso 13, ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Em outras palavras, Moisés disse no verso 13, envie outro, escolha outro. Ora, Deus não aceita o não. Você pode dizer não para Deus, mas não significa que Deus vai aceitar o não. E o verso 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, ele se alegrará em seu coração. Mais uma vez, Deus mostra a sua presciência, a presciência divina, falando que Arão estava vindo ao encontro de Moisés. Deus vê as coisas de perto e de longe. Deus vê as coisas do passado como se fosse hoje. Deus vê as coisas presentes e Deus vê as coisas do futuro como sendo hoje. E o verso 15. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Ou seja, já que você está dando essa desculpa de que é pesado de língua, pesado de boca, pois bem, você pode escolher então Arão para ser o teu porta-voz. Porás as palavras na boca de Arão. E eu serei com a tua boca e com a sua boca. Ou seja, Deus estaria com a boca de Arão e com a boca de Moisés, ensinando-vos o que haveis de fazer. Verso 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Você, Moisés, vai estar no lugar de Deus, falando para Arão, e ele vai ser o teu porta-voz. Verso 17 agora. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Queridos, Deus colocou na mão de Moisés a vara do poder. Antes, quando ele era um pastor de ovelhas, aquela era uma vara, um cajado simplesmente usado para pastorear as ovelhas. Mas Deus agora usou aquela vara, aquele cajado, como sendo o sinal do poder divino. Deus estava usando algo que estava na mão de Moisés. Pega, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Queridos, aqui em Êxodo capítulo 4, verso 18, diz assim, então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. Finalmente, Moisés aceitou o chamado de Deus e comunicou a Jetro a decisão de voltar para o Egito. Deus dá o livre-arbítrio, meu querido irmão. Mas Deus não aceita um não, porque dizer um não para Deus trará sérias consequências. Isso aconteceu na vida de Rasen-Foss, o primeiro homem chamado para ser profeta antes de Ellen Goldwhite. Queridos, Rasen-Foss recebeu a visão de Deus e disse não. Deus insistiu com ele e ele continuou dizendo não. Deus então explicou, eu vou tirar de você a visão, vou dar para outra pessoa. E ele disse não, eu não vou contar a visão. Finalmente Deus retirou de Rasen-Foss o dom e deu para Ellen Gold-Harmon, que depois se tornou conhecida como Ellen Goldwhite, porque se casou com Tiago White. Rasen-Foss se sentiu um homem perdido. Ele ouviu Ellen depois relatando a visão que recebeu de Deus. E, em particular, ele falou para ela, esta foi a visão que Deus me deu. Ele tirou de mim e deu para você.
A coroa que eu iria receber, você vai receber. E Rasenfoss se considerou um homem perdido. Nunca mais se interessou pela palavra de Deus. Queridos, dizer não para Deus é dizer não para a salvação. Deus chama e dá o livre-arbítrio para você dizer sim ou não, mas diga sim para Deus. As 4 desculpas dadas por Moisés eram objeções aparentemente lógicas, mas eram desculpas que escondiam a sua relutância em aceitar o chamado. As 3 primeiras desculpas expressam perguntas. Quem sou eu? Primeiro ele disse. Depois, quem és tu? E em terceiro, e se eles não acreditarem em mim? E a 4ª objeção, eu nunca fui eloquente. Deus reagiu trazendo uma solução poderosa e apresentando promessas motivadoras. Então Moisés fez um 5º e último apelo, pedindo diretamente: Senhor, envia alguém outro que quiser enviar no meu lugar. Queridos, em resposta, Deus disse que já estava enviando o seu irmão Arão para ir ao encontro dele e ajudá-lo. Por fim, Moisés cedeu em silêncio e pediu a bênção de Jetro antes de partir para o Egito. Meu querido irmão, graças a Deus, Moisés aceitou o chamado de Deus e se tornou o grande líder de Israel, o legislador, aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e mais o livro de Jó. Que grande líder foi esse Moisés? Por quê? Porque ele era humilde, ele desconfiava de si mesmo. Por isso Deus pôde usá-lo poderosamente, abençoá-lo. Deus age através daqueles que se consideram fracos, frágeis, incapazes. Deus trabalha através das nossas fraquezas. Assim como Paulo disse, quando eu me sinto fraco, assim eu me torno forte, porque Deus me ajuda em minhas fraquezas. A glória é de Deus quando usa uma pessoa humilde e que aos seus próprios olhos é incapaz. A glória pertence a Deus. Deus não pode usar os fortes, Deus não pode usar os que se consideram capazes, Deus não pode usar aqueles que se acham as pessoas preparadas para a missão de Deus. Deus só pode usar os humildes. O que você precisa, meu querido irmão? Você e eu precisamos unicamente a graça de Deus. A graça de Deus nos basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se reconhece fraco, frágil, Deus pode agir por seu intermédio, porque assim a glória toda será de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando você se sente fraco, incapaz, então você se torna forte, porque o Espírito Santo habita em você e o habilita, e a glória é de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a circuncisão. Vamos ler Êxodo capítulo 4 e os versos 18 a 31. Como entender essa história estranha relatada aqui sobre a circuncisão do filho de Moisés? Vamos ler Êxodo 4, 18 a 31. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Israel, ou seja, Jacó, não era o primogênito era Esaú, mas Deus escolheu Jacó como primogênito. Verso 23,
Eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e o lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, e encontrou-se no monte de Deus, e beijou-o. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Queridos, muitas pessoas ficaram chocadas ao lerem que depois que Moisés obedeceu a Deus e começou a sua jornada de volta ao Egito, o Senhor o encontrou no caminho e procurou matá-lo. Pelo contexto da história, fica claro que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés não havia sido circuncidado, como exigia a aliança com Abraão, conforme diz Gênesis 17, versos 10 e 11. Moisés, como líder do povo de Deus, precisava mostrar sua perfeita submissão e obediência ao Senhor, a fim de ser qualificado para levar a outros a serem também obedientes. Ele tinha que ser um modelo de entrega completa a Deus. Sua esposa Zípora era uma mulher de ação e circuncidou seu filho para salvar a vida do seu marido. Ela tocou em Moisés com o prepúcio cheio de sangue, e esse sangue representa expiação, vida e confirmação da aliança. O fato de que a circuncisão tinha sido feita rapidamente aumentou o drama da situação. Podemos aprender uma lição importante com esse episódio. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser correto. Luz dada por Deus é uma luz que ele vai cobrar. No caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível do desagrado do Senhor. Um anjo lhe apareceu de maneira ameaçadora, como se fosse destruí-lo imediatamente. Nenhuma explicação havia sido dada. No entanto, Moisés se lembrou de que havia desatendido a uma das ordens de Deus. Negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais novo. Deixara de fazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos da aliança de Deus com Israel, e tal negligência por parte do dirigente escolhido de Israel diminuiria a força dos preceitos divinos sobre o povo, enquanto vivesse negligenciando um dever conhecido. Perceba, Deus dá uma luz e espera que ela seja obedecida. Quando nós negligenciamos o cumprimento de um dever conhecido, assim como Moisés, não estaríamos livres de perigo, pois Deus não pode proteger com seus anjos pessoas que estão desobedecendo ordens conhecidas. Deus dá a luz e Deus cobra a luz dada. Deus não exige de você nada que ele já não tenha dado antes. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, e que recebeu a iluminação do Espírito de profecia, mais de 50 livros escritos por Ellen White, profetisa de Deus. Deus nos deu luz abundante, a luz maior, que é a palavra de Deus, e a luz menor, que é o Espírito de profecia. Deus nos deu luz abundante, mas Deus espera de você obediência. Viver segundo a luz dada por Deus. Existe muita negligência à luz dada por Deus, porque o povo de Deus não tem dedicado tempo para estudar a luz maior, que é a Santa Bíblia, e não tem dedicado tempo para estudar e ler também os livros da luz menor, o Espírito de profecia. Queridos, Deus nos deu a reforma da saúde. A reforma da saúde faz parte da luz abundante dada por Deus.
E Deus quer que você entenda que o seu corpo é templo do Espírito Santo. A reforma da saúde precisa ser aplicada na sua vida, na minha vida. Vivemos em santidade no pensamento e em santidade em nosso corpo. O que nós comemos e bebemos tem tudo a ver com a nossa santidade. Deus não se esqueceu de Moisés, embora ele tenha sido tentado a duvidar do chamado de Deus. Durante os primeiros 40 anos de vida lá no Egito, quando ele foi preparado para ser faraó, ele teve conhecimento do chamado de Deus para ser o libertador de Israel. Mas ele tinha que aprender a desconfiar de si mesmo. Por isso Deus o conduziu para o deserto, para que durante 40 anos ele aprendesse a confiar unicamente em Deus. E durante esses 40 anos no deserto, ele pensou que Deus tinha se esquecido dele, que Deus não tinha mais uma missão para ele, mas Deus simplesmente estava preparando Moisés, preparando-o para o cargo de liderança. Deus chama, Deus prepara, Deus tira os nossos defeitos, Deus nos convence da nossa incapacidade e Deus nos convence do poder divino à nossa disposição. Hoje nós conhecemos a história de Moisés completa, mas coloque-se no lugar de Moisés. E como você reagiria? Será que você daria desculpas também? Deus não perde tempo. Os 40 anos no deserto não foi um tempo perdido. Foi a escola que Deus usou no deserto, preparando e instruindo Moisés para ser o líder do seu povo. Nos anos tranquilos passados no deserto, Moisés fez tudo o que o Senhor chamou para realizar. Ele foi um homem de família, ele cuidava de ovelhas, ele escreveu 2 livros bíblicos, o livro de Jó e o livro de Gênesis, que foram escritos nesses 40 anos que ele esteve no deserto. Imagine quantas revelações Deus fez para ele escrever o livro de Gênesis. Quando você lê o livro de Gênesis, a semana da criação, a queda de Adão e Eva, queridos, ali está o plano da salvação. Tudo foi revelado para Moisés durante esses 40 anos no deserto. A experiência de Moisés nos ensina que Deus não se esqueceu de nós. Deus nos usa e o tempo que nós consideramos tempo perdido é tempo de treinamento. Alguém poderia argumentar de que, à primeira vista, a desculpa de Moisés tinha sentido. Por que alguém acreditaria em mim? Quem sou eu? Dizia Moisés. Não sei falar bem, sou pesado de língua. Queridos, o que essa história ensina a você e a mim sobre aprender a confiar que Deus nos capacita a fazer o que Ele nos chama para realizar. Deus está chamando você, meu querido irmão e irmã, e Deus o capacitará. Deus derramará sobre você o Espírito Santo. Seremos batizados pela chuva temporã e pela chuva serôdia do Espírito Santo, que em nós habita, para que com santa consagração cumpramos com a missão profética que Deus deu para você, para o movimento profético do tempo do fim, pregar ao mundo as 3 mensagens angélicas e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Responda o chamado de Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, assim como o Senhor chamou Moisés e o habilitou, também, Senhor, usa-nos, habilitando-nos pela habitação do Espírito Santo em mim e em meus irmãos. Derrama sobre nós a chuva temporã e serôdia do Espírito Santo e usa-nos na pregação da Tua palavra, na preparação de um povo para a volta de Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. Deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.